Ronda da Cidade. Oferecimento: Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando com mais uma edição do nosso Ronda da Cidade, edição desta quinta-feira. E você vai ver no programa de hoje: Secretaria de Saúde alerta sobre surto de sarna humana em São Mateus. Fórum de participação com foco na saúde pública de Linhares. Feminicídio: mulher é morta pelo namorado em Anchieta. E ainda, uma outra mulher não aguenta mais de ser perseguida pelo ex e pede ajuda. Temporal causa alagamentos e danos em bairros de Colatina. E também chuva com granizo e ventania em Muniz Freire. E a despedida do guarda municipal Valmir Soares. Você vai ver estas e outras agora, aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, eu convido você para seguir a gente lá nas redes sociais, viu? Nosso WhatsApp está na tela, 998-02-5047, é o nosso canal interativo. Por esse WhatsApp você reclama, você elogia, você participa e muito mais, tá bom? Fique à vontade, salve aí no seu celular esse nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem alô para você que acompanha o nosso Ronda da Cidade, edição desta quinta-feira, viu? Já já eu trago para você as principais notícias. Antes disso, eu quero destacar o nosso site, sinoticias.com.br, está aqui na tela, presta atenção. Operação mira suspeitos de matar jovem manicure em Vila Velha. Está aqui uma operação no bairro Santa Rita. Inclusive, os detalhes você pode acessar o site sinoticias.com.br. Jovem é morto a tiros em frente à distribuidora em Vitória também. Essa situação continua em investigação. Alimentos cultivados junto ao Rio Doce têm alta de metais. Olha só, problema daquele lance, o problema lá da barragem Mariana, que se rompeu há 10 anos atrás. Está aqui muitas informações: Carnaval de Vitória, a oficina ensina como reaproveitar as fantasias, Contanato quer mudar estigmas sobre direitos humanos. Ele, que faz parte, ele é o presidente da CPI do crime organizado no Senado. Acesse aí, sinoticias.com.br, fique muito bem informado. Está aqui o seu jornal online, sinoticias.com.br. Olha só, gente, um assunto que vem chamando a atenção, diria, do estado do Espírito Santo, nesse momento que eu vou trazer para você, é com relação a esse problema aqui, ó, uma sarna humana, que teria atingido algumas crianças do município de São Mateus, que você está acompanhando nessas imagens aqui. Inclusive, é importante você acompanhar essa reportagem, porque o João Batista foi conversar com o secretário de Saúde do município de São Mateus para falar sobre esse problema que realmente está acontecendo, qual a ação que a Secretaria de Saúde está tomando junto com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária também, que tudo envolve um pouco com relação a essa sarna humana. É importante você acompanhar essas informações, que tem muito disse e me disse por aí, né? Fala muitas coisas também, mas você vai saber agora a reportagem com João Batista sobre o problema da sarna humana que atingiu algumas crianças no município de São Mateus, principalmente na zona rural. A transmissão acontece pelo contato direto com a pele de uma pessoa infectada ou pelo uso de roupas e objetos contaminados. A Secretaria de Saúde vem monitorando os casos e reforçando as ações de prevenção na comunidade. Esse movimento que está tendo lá em relação ao tratamento da escabiose, que é a famosa sarna na região ali de Nestor Gomes, quilômetro 41, enfim, nas imediações do quilômetro 35, a gente já há mais de 30 dias já que a gente já tem conhecimento do aumento de casos. Foi um aumento não muito significativo há 30 dias atrás, mas agora aumentou um pouco mais. Esse período, esse diagnóstico já aconteceu em aproximadamente 30 dias. O secretário explicou que, dentre os 8 registros, 2 crianças que estudam em escolas da região também foram diagnosticadas com a doença. A escabiose é uma doença causada por um ácaro. E esse ácaro, em contato com a pele, ele provoca muita, eu vou usar o termo bem peculiar, coceira e algumas bolinhas vermelhas.
Então, quando isso acontece, o ideal é que procure um atendimento médico na nossa unidade de saúde. Nós temos lá 2 equipes de prontidão para atender. O tratamento é bem simples, é bem barato. Temos a medicação dentro da unidade de saúde, só que precisa cumprir aquelas regras, porque a doença, a transmissão dela é por contato. Então, se você tem dentro de casa uma criança que está com escabiose ou um adulto, em contato com seus familiares, a tendência é transmitir. Segundo o secretário, apesar de ser uma doença fácil de tratar, a higiene é fundamental para evitar a propagação. O tratamento é medicamentoso depois que a doença se instala, mas a prevenção é muito simples. Prevenção, lavar as mãos, higiene, abrir as janelas de casa para que tenha a luz solar dentro de casa, lavar as roupas de cama, preferencialmente com água quente acima de 60 graus. Mas quem não puder fazer isso, pega o seu lençol, sua coxa, coloca num saco plástico, fecha direitinho, deixa por 7 dias, que também o ácaro não resiste a esse período. Enfim, são medidas de higiene. E o mais importante que a gente tem que ressaltar, perceber o sintoma, procura a unidade de saúde, porque a gente tem muito costume da automedicação. A automedicação muitas vezes dá problema, porque você pode usar o medicamento errado, você pode usar por tempo errado, e aí você ainda continua transmitindo, e aí faz com que a doença perca o controle, fica mais difícil de controlar. Então é muito importante essas medidas para que a gente possa acabar com isso. É uma doença fácil de tratar, bem simples, e ela requer higiene e participação da comunidade e da nossa equipe médica. Perguntamos ao secretário se foram registrados outros casos fora do distrito de Nestor Gomes. Pontualmente, acontecem esses registros, mas bem pontualmente, nada que chame a atenção. Chamar a atenção mesmo pelo volume de casos foi naquela região. É preocupante? Preocupa, todo agravo preocupa, a gente tem que tratar logo para acabar com essa conversa de escabiose, porque é uma conversa muito simples de tratar, trata-se de medidas de higiene e prevenção de saúde, mas do ponto de vista de risco à vida, risco habitual, a gente não tem preocupação e a nossa equipe está vigilante. Inclusive nós aumentamos lá no Distrito 41, por ordem do nosso prefeito Marcos Batista, o atendimento médico lá. O atendimento lá funciona de segunda a sexta até às 19 horas e ao sábado até ao meio-dia. Não foi por causa da escabiose, foi para aumentar a oferta de serviço mesmo, mas isso aí também facilita no controle dos agravos e doenças que aparecem por lá. Quem perceber que está com esses sintomas? Primeira coisa, procura a nossa unidade de saúde. Segundo, é isolar o paciente. Isolar não é ficar preso dentro de um quarto, não. É não ter contato com seus familiares, com as pessoas que estão distantes de você. Ali dentro da família é muito complicado de evitar. Mas a partir do momento que diagnosticou, procura a unidade de saúde, tem a medicação lá no nosso postinho, não paga nada, já está lá disponível e o médico está lá para atender junto com a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, todos os nossos atendentes. Essa doença ela se propaga também através de superfície? Se a pessoa, por exemplo, toca em determinado local ou numa maçaneta, ela pode ser transmitida? Sim, a transmissão se dá pelo contato. Então, se você pegou num copo, alguma coisa assim, e aquele ácaro estiver naquela superfície, outra pessoa que tiver contato também pode pegar. Então, é importante que tenha bastante higienização desses utensílios, enfim, de quem está contaminado, para que não propague. O diagnóstico é feito por avaliação clínica, levando em conta os sintomas e a presença de outros casos na comunidade. Muito obrigado, João Batista, pelas informações. O secretário de Saúde também, né? Josiel Santana, conhecido como Biel, deu muita explicação, viu? A higiene é importante, o contato, lavar as mãos, a higiene também em casa, para quem já está com esses sintomas, evitar o contato direto, né, com a pessoa que tem essa sarna humana, tá certo? Tá dado o recado, obrigado mais uma vez também. Não assusta, a medicação é barata e está no posto de saúde, procure o posto de saúde da sua região, porque esse problema dessa sarna humana aconteceu muito nos quilômetros 35, 41, Nestor Gomes, comunidade Nestor Gomes. A preocupação da Secretaria de Saúde do município é isso, dar mais tranquilidade à população, à comunidade em especial. Procure o postinho de saúde. Está com sintoma? Mas eu acho que não é não. Mas mesmo assim, procure o posto de saúde aí da comunidade. Vai ter médico aí todos os dias. Tem a medicação adequada também para ficar numa boa e tranquilizar. E a gente repete que ele tem falado muito. A higiene é fundamental. Lave sempre as mãos, mantenha bem limpinha ali as mãos, o objeto que você vai usar, enfim, ajuda e muito a higiene. Ainda falando sobre saúde, agora a gente vai falar sobre um fórum em Linhares, fala sobre saúde, é um fórum público que se discute em especial a saúde. O foco é a saúde no município de Linhares, que você vai ver comigo aqui agora.
O evento começou com a apresentação do coral da Escola Regina Banhos, trazendo um clima de união e esperança, enquanto os servidores que trabalham na área da saúde e líderes comunitários chegavam no local. De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Itamar Teixeira, foi uma oportunidade para a sociedade discutir e sugerir melhorias nos serviços da saúde. Nesse momento nós vamos ouvir a comunidade, principalmente as pessoas, os usuários do serviço do SUS, quanto às políticas públicas. Qual que é a proposta que a comunidade tem para as políticas públicas do município de Linhares? Segundo, nós vamos ouvir também o trabalhador da saúde, porque ele é quem produz as políticas públicas. E o gestor, obviamente, que é quem fomenta e dá condições dessas políticas públicas serem executadas. O fórum foi aberto ao público e, segundo os órgãos municipais da área da saúde que estavam realizando o evento, garantiram que todas as opiniões seriam consideradas. Já o vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Franco Fiorotti, afirmou que o fórum é uma chance de falar sobre a participação social nas políticas públicas e na construção da saúde do município. Sem dúvida, é um encontro muito essencial porque ele fala realmente sobre a participação social na construção das políticas públicas para a nossa saúde. O setor da saúde é o setor, um setor essencial para a nossa sociedade, um dos grandes desafios da gestão pública, fazer chegar de forma qualitativa essa saúde, o serviço da saúde a quem precisa, o nosso cidadão aqui do município. Para isso a gente precisa realmente de uma construção muito coletiva para entender realmente a participação de cada ente nesse processo, de cada contribuição e para formular as melhores políticas públicas do ponto de vista do executivo para aplicação. O secretário disse ainda que melhorar as unidades de saúde e valorizar os profissionais são prioridades que precisam ser discutidas. A gente precisa melhorar as estruturas das unidades de saúde, melhorar a valorização dos profissionais também, mas para isso há uma responsabilidade nesse processo. Então, cada passo que vai ser dado, cada passo que a gente precisa dar e que podemos dar em cada momento, é preciso ser dialogado e construído de fato com a participação social, junto com as entidades, definindo as prioridades. É isso que esse encontro vem fazer aqui. Por isso a gente está muito feliz, a nossa Secretaria de Saúde, juntamente com o Conselho, promover esse primeiro encontro para poder abrir essa participação social e construir de forma conjunta as melhores políticas para a gente elevar a saúde municipal. Muito bem, muito bem. Você acompanhando aqui o nosso Ronda da Cidade com as informações. A gente falou sobre saúde, São Mateus, saúde de Linhares, esse fórum também. Enfim, agora a gente fala sobre a chuva, O tempo está formando no estado do Espírito Santo, na região sudeste, a previsão de chuva forte. A gente tem destacado aqui nos nossos telejornais os cuidados, principalmente, tem que estar com atenção com os recados também do Instituto de Meteorologia, que tem alertado devido às fortes chuvas, que inclusive causado transtornos. Sabe aonde? A gente vai trazer agora as informações dos danos causados em bairros na cidade de Colatina, as fortes chuvas. Olha só, gente, isso aqui, isso em Colatina, viu que a gente traz as últimas informações com a Elisângela Ramos. Imagens mostram vários pontos de Colatina completamente tomados pela água depois do temporal. No bairro Novo Horizonte, a correnteza era tão forte que até parecia um rio passando no meio da rua. Com o grande volume de chuva, os bueiros transbordaram. Registros de moradores mostram a rua de Walter Ribeiro Soares, no centro, parecendo um chafariz. Bem ali perto, na subida do Brotas, a força da água era ainda maior. Maria das Graças, São Silvano e outros bairros também foram afetados pela chuva forte que começou por volta das 9 da noite. Segundo a Defesa Civil, em menos de uma hora foram registrados 41 milímetros de chuva, um acúmulo muito alto para tão pouco tempo. A força da tempestade foi tanta que causou queda de energia no bairro Ayrton Senna, onde uma casa também teve parte da cobertura arrancada pelo vento. Bom, retornamos aqui ao bairro Ayrton Senna, onde houve esse dano causado pelo temporal de ontem à noite. Ontem estivemos aqui com o prefeito Renzo, dando assistência à família. O prefeito fez questão de acompanhar a Defesa Civil em todas as ocorrências que foram registradas. E hoje retornamos para avaliar
a parte estrutural da casa, ver os danos provocados, o prejuízo da família, onde a assistência social está dando todo apoio também à família atingida. Já nas estradas do interior, São Gabriel de Baunilha e Alto São Gabriel de Baunilha, elas ficaram temporariamente sem acesso por causa dos deslizamentos e do acúmulo de água. Hoje, as equipes da Defesa Civil voltaram aos locais para fazer uma avaliação estrutural nas casas antigas e verificar as áreas de risco mapeadas no município. Também foi montada uma força-tarefa para limpar as vias e retirar a lama de diversos trechos. De acordo com o CEMADEM, o Sistema de Monitoramento Nacional, o acúmulo de chuva em Colatina nas últimas 24 horas chegou a 44 milímetros. A situação já foi normalizada, mas o alerta continua, principalmente por conta das próximas chuvas previstas para os próximos dias. Olha, a chuva no estado do Espírito Santo e segue também, viu? Segue. No sul do estado, o estrago foi maior. Ventania demais em Muniz Freire e também você vai ver que teve também. Moradores contaram que o céu escureceu de repente e um calor intenso tomou conta da cidade. Vídeos feitos por moradores mostram os estragos causados pelo vento forte, pela chuva e muito granizo. Gelo, meu Deus! Nesse vídeo, é possível ver o tamanho das pedras. No desespero, alguns motoristas abandonaram os carros no meio da rua. Caída, olha aqui o... Marquinhos do Tixiquaré cedeu. Olha aqui o gelo na farmácia. A Praça Central ainda carrega os vestígios do temporal. Galhos espalhados, estruturas danificadas e muita sujeira deixada pela força da chuva e do vento. Sai fora, vai quebrar essa porta. Os moradores contam que o granizo tomou conta de tudo e o barulho das pedras de gelo assustou quem estava em casa. A casa de laje, mas a gente se escondeu dentro de um quarto, cobrimos a cabeça porque meu filho ficou desesperado. A rua carregava moto, carregava bicicleta e tirava os carros de lugar, atravessava a Kombi no meio da rua e os moradores da rua de baixo, aonde se chama Rua da Máquina, alagou tudo e o povo só corria e gritava para a rua fora. Foi um desespero só. Por toda a cidade era possível ver os estragos deixados pelo temporal, que durou quase meia hora. Foram cerca de 80 milímetros de chuva misturada com granizo. Muita pedra e os carros escondendo aqui e abriu uma fresa ali e o vento entrou por baixo e jogou tudo no chão e espalhou tudo para lá. Derrubou os frisos, jogou os 3 frisos para o chão. Derrubou tudo, um funcionário nosso saiu correndo, o vento levantou ele aí. Ainda não conseguimos ver, estragou assim, bastante carros, né? Agora a gente vai ter que estar vendo aí o prejuízo para ressarcir, né? E por onde a gente anda na cidade, a visão é essa: telhados de prédios, de casas e de estabelecimentos comerciais perfurados pelo granizo, estruturas metálicas arrancadas ou retorcidas com a força do vento. No bairro Santa Cecília, imóveis também foram afetados pelo granizo. Na casa de Dona Marli, a água entrou por esse buraco no muro, danificou o carro e deixou marcas nas paredes. Danificou, amassou o carro e essa coisa toda aí que você viu. Muita bagunça, muita limpeza e vamos aí, né? O prefeito da cidade assinou hoje pela manhã os decretos que instituem um comitê de crise e também a situação de emergência. Nós já fizemos, o nosso gabinete de emergência ali, e estamos reestabelecendo porque ficou, acabou a energia, acabando a energia, acabou a água. Então, mas já está voltando aos poucos, já está vindo telha, já está vindo colchões. Porque o que mais atingiu são os telhados, destelhou muitas casas, escolas, então, mas esse apoio já estamos restabelecendo, voltando tudo na cidade. Que susto, né, gente? Que susto na cidade de Muniz Freire, sul do estado do Espírito Santo, muito granizo, ventania,
queda de árvores, olha só, gente, na cidade de Muniz Freire. Inclusive, o Instituto de Meteorologia sempre prevê, né, isso aí, muito cuidado, não estacione carro embaixo de árvores, não se esconder também, ou tentar se abrigar embaixo de árvore, é perigoso, né, procure um lugar mais seguro no período de ventania e de temporal. O alerta está dado, inclusive. É intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com mais informações. Gente, caso de feminicídio. A gente vai trazer uma mulher desesperada, gente. A mulher desesperada porque é pela ameaça do ex-companheiro. Ele manda áudio, olha, coisa assim de assustar mesmo. A polícia investiga, a polícia prende, a polícia coloca atrás das grades, a justiça condena, mas mesmo assim tem alguns homens que ainda continuam praticando esse crime, o crime de feminicídio. Daqui a pouco a gente destaca isso aqui no nosso Ronda da Cidade. É intervalo comercial, já já a gente volta.